Olá, meus queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e quero agradecer a você que tem dispensado do seu tempo preciosíssimo para estar me acompanhando em cada mensagem, que está me vendo através da mensagem, nos assistindo. E meu desejo é que você esteja sendo enriquecido com o conhecimento da palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tenho tentado passar para ti com muita clareza, na intenção de te ajudar. Nós estamos nesses dias falando sobre começando pelas Escrituras. É a maneira de se começar bem o nosso ano, o nosso mês, a nossa semana, o nosso dia. Se quisermos começarmos bem, precisamos começar pelas Escrituras. Todos os nossos empreendimentos devem ser baseados ou ter como base as Escrituras. Nós queremos continuar falando sobre este assunto e lendo mais uma vez Atos, capítulo 8, verso 35, é o texto base das nossas meditações. Escreveu Lucas assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Começando nesta escritura, anunciou a Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus orientação para a interpretação e compreensão da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, Deus, por ter nos acordado mais uma vez neste dia, nos feito levantar, andar, ouvir, ver, falar, sentir e lembrar. Nós agradecemos por estarmos aqui diante da tua santa e bendita palavra. Agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade de poder lermos juntos a palavra do Senhor. Pedimos que o teu Espírito esteja, Deus, distribuindo e aplicando a tua palavra a cada coração de acordo à necessidade e à capacidade de compreensão. Oramos agradecidos por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Começando pelas Escrituras. Nós falamos na mensagem anterior sobre Moisés. Os irmãos e amigos devem estar lembrados que Deus entregou a Moisés as Escrituras, parte das Escrituras, aliás, a primeira parte escrita das Escrituras, em suas mãos como arma de vencer, como ferramenta de trabalho. Portanto, Moisés foi muito bem sucedido, porque o seu ministério tinha base nas Escrituras. Tudo que ele fez, ele fazia sob a orientação das Escrituras. Nós queremos falar nesta mensagem sobre outro personagem que começou pelas Escrituras, Josué. Afinal de contas, quem realmente era ou é Josué? Josué foi um sucessor de Moisés. Ele foi o servo, servidor, que depois foi o sucessor de Moisés naquela trajetória a tirar o povo do Egito até a terra de Canaã. Naquele período de 40 anos de jornada pelo deserto. Foi um ministério duro, um ministério cansativo, um ministério desgastante, um ministério muito difícil que Deus deu a Moisés. Moisés morre, e quando Moisés morre, é recolhido para a glória. Deus chama Josué, convoca Josué e coloca-o diante daquela multidão de milhares e milhares de pessoas que estavam sendo conduzidas pelo deserto rumo à terra prometida, a Nova Canaã. E nós temos isto muito claro no livro do próprio Josué, no livro que traz o seu próprio nome, Josué, capítulo 1. Eu gostaria de estar lendo, se você quiser acompanhar a leitura, fique bem à vontade para que você possa estar
acompanhando os detalhes que nós vamos trazer nesta mensagem sobre Josué começando o seu ministério pelas Escrituras. É possível que eu esteja falando a alguém que esteja iniciando o seu ministério agora. Quem sabe alguém que está trabalhando com o líder e que tem uma visão para mais tarde suceder o seu líder e começar o seu ministério através das Escrituras. Eis aqui um bom texto, eis aqui uma grande oportunidade que temos para aprendermos como começar o ministério através das Escrituras ou, quem sabe, suceder, continuar o ministério na sucessão do seu líder. Josué capítulo 1, eu gostaria de estar lendo os versos 1 e 2, diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha, para iniciar, nós temos aqui o grande privilégio de um homem que é chamado por Deus para fazer cumprir o plano de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha feito um juramento. Que juramento era este? De colocar Israel na terra que ele havia prometido a Abraão. E ele disse a Moisés que levaria aquele povo para esta terra. Como agora Moisés morreu, Deus chama Josué. Josué, você é a pessoa em que eu vou investir para que você possa concluir o meu plano, para que você possa fazer cumprir o meu propósito. Não é legal a gente poder ver que Deus está investindo num ser humano, numa pessoa humana como nós, a fim de fazer cumprir o seu plano? Deus sempre trabalhou assim. Sempre trabalhou investindo em ser humano para fazer cumprir os seus planos, desde o começo da criação. A gente vê Deus fazendo propostas, Deus fazendo planos através dos homens, através de pessoas, para que possam os seus planos virem a ser cumpridos. Aqui não é diferente. Deus chama Josué e coloca Josué na linha de frente, na direção do povo, em lugar de Moisés. Se você é um líder, ou seja, um servidor que está junto à liderança, peça a Deus que te dê a vocação para ser um líder sucessor. É aquilo que disse Paulo a Timóteo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. No coração de Josué havia já nascido o desejo, mas Deus viu em Josué qualidades excelentes para isto. Agora, queridos, vejam uma coisa fundamental e muito interessante. O Deus, quando ele chama, ele o capacita, ele o anima, ele o conduz, ele dá as diretrizes, ele faz promessas. Os versos 3 a 7, Deus faz grandes promessas a Josué. E ele diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém que poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Observa que Deus está fazendo promessas grandiosas para Josué. Nesse texto, Deus anima Josué. Nesse texto, Deus dá a Josué uma visão grande e ampla da jornada que ele teria até a terra prometida. No início do seu ministério, Josué precisava saber que Deus era com ele, assim como foi com Moisés. Grandes promessas Deus está dando aqui
a Josué. Porém, queridos, uma coisa interessante é que as responsabilidades que Deus deu a Josué era muito grande. Quem sabe Josué olhava para si e dizia, mas Senhor, eu não tenho capacidade, ou a mesma capacidade que eu tinha, ou que o meu líder tinha, que Moisés tinha. No capítulo 3, versículo 7, olha o que Deus faz com Josué. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Portanto, mais uma vez, Deus está animando a Josué, fazendo promessas e conduzindo Josué a aceitar esse grande desafio, porque realmente era um grande desafio. Josué era um homem sujeito aos fracassos como nós. Josué era um homem sujeito aos medos, aos temores. Porém, ele precisava saber que Deus estava com ele. Olha, Josué só tinha uma única maneira de começar bem o seu ministério e terminar melhor. Qual seria esta maneira? Dê uma olhadinha comigo, por favor, no versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Deus chama Josué e diz o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela ou nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observa que Deus aqui dá 3 conselhos a Josué. E uma grande exortação como animação, como um sinal de que ele iria terminar muito bem essa jornada. Primeiro ele diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha, comece pelas Escrituras. Não aparte da tua boca as Escrituras. É claro que ele se referia às Escrituras que ele havia entregue a Moisés. As Escrituras que eram a base, o princípio, os preceitos, as regras, os mandamentos que iria reger a vida de Josué durante toda aquela trajetória até chegar à terra prometida. Primeiro conselho, não aparte da tua boca as Escrituras. Segundo conselho, medita nas Escrituras dia e noite. Examina as Escrituras. Procure tirar das Escrituras para ti tudo aquilo que eu tenho escrito ou autorizado para que fosse escrito, porque isso é para o teu bem, para o teu ensinamento, isto é para fortalecer o teu ministério, isto é para te conduzir de maneira correta, de maneira a terminar prosperamente essa caminhada. Um terceiro conselho que ele dá, faça conforme tudo quanto está escrito na Escritura. Portanto, 3 grandes conselhos que Deus dá a Josué. E finalmente ele diz, se assim fizeres, você será bem-sucedido. Olha o que ele diz na última parte do versículo 8. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tu caminharás bem e chegarás no final da caminhada próspero, com prosperidade. Eu já vi muitas pessoas usarem esse texto até para reclamarem, ou seja, para exigirem de Deus uma promessa, porque Deus fez a promessa, então ele vai cumprir, porque ele disse. Querido, não é muito bem assim. Observa que as promessas de Deus aqui são muito claras para Moisés. Porém, no versículo 8, ele coloca diante de Josué as responsabilidades, os deveres, para que as promessas de Deus sejam cumpridas. Então, Deus aqui está conduzindo Josué a colocar-se diante das Escrituras para que a sua vida seja muito bem conduzida. Começar bem, começando pelas Escrituras. Não se pode começar bem a não ser através das Escrituras. Era isso que Deus queria dizer a Josué. Assim Josué começaria a sua vida, assim ele começou o seu ministério, e ele começou bem, mas vamos provar que ele terminou muito melhor. Com Deus sempre é assim. Com as Escrituras sempre é assim. Agora eu quero dar um pulo do capítulo 1 para o capítulo 21 de Josué,
aqui no final da caminhada, depois de 20 longos capítulos escritos aqui, nessa história longa da caminhada de Josué até a terra prometida, muitas coisas aconteceram, muitos inimigos se levantaram contra essa nação de Israel, contra Josué, muito impedimento, muito obstáculo. Olha, se você puder ler do capítulo 1 ao capítulo 20, você vai provar, vai ver que, na verdade, foram muitos obstáculos. Mas Deus tinha dito, ninguém te poderá resistir. Eu serei contigo como eu fui com Moisés. Será que isso no final da vida aconteceu mesmo? Vamos ver o capítulo 21, versos 43 a 45. A Bíblia Sagrada diz: Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuírem, e habitaram nela. Observa, desta maneira, Deus deu a Israel a terra que havia jurado. Que maneira? Qual a maneira? Eu disse inicialmente que só havia uma maneira de Josué começar bem e terminar bem. E a maneira foi esta. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nas Escrituras. Portanto, era o apego às Escrituras, era o desejo ou a obediência às Escrituras, a maneira que iria fazer Josué começar bem e terminar melhor. O verso 44 ele diz: E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Se lembra no início, quando ele disse a Josué, nenhum inimigo te poderá resistir? Aqui está se cumprindo. No verso 45 ele diz: Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Temos que entender que quando Deus falava a Josué e fazia-lhe promessas, ele estava dando a sua palavra. Ele estava, por assim dizer, empenhando a sua palavra. E aqui Josué termina dizendo: olha, acreditem, nenhuma palavra de todas aquelas que o Senhor falou à casa de Israel, a essa nação, a mim, falhou. Todas elas se cumpriram no tempo certo. O capítulo 23 ainda, verso 9, olha o que diz a Bíblia: Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Ele estava testemunhando, depois de dezenas de anos, ele estava agora testemunhando naquele dia que o Senhor havia cumprido o que havia prometido. Todas as nações fortes e perigosas, todos os inimigos que se levantaram contra nós, o Senhor os expulsou de diante de nós. Eu acho interessante como ele faz alusão ao Senhor como Deus da palavra, como Deus das Escrituras, como Deus do poder. Ele nunca faz alusão a ele como sendo poderoso. Não, o bambambam da história. Sempre ele está atribuindo a Deus o poder de ter-lhes trazido até ali. Ainda, o verso 14 é interessante se ler do capítulo 23. Disse Josué: E eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor, o vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma falhou. Querido, Josué é o homem que teve uma grande experiência com Deus. Foi o homem que começou bem e terminou melhor, porque ele começou com as Escrituras, pelas Escrituras e nas Escrituras. Terminando, eu quero mostrar para você o desafio grande de Josué, o desafio de quem confia, de quem tem uma experiência profunda com Deus, e ele passa para nós essa experiência.
Ele fez um desafio ao povo de Israel no capítulo 24, verso 15, quando ele disse o seguinte: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha uma grande experiência com Deus. Josué viveu como um herói, morreu como um vencedor. O verso 29 do capítulo 23 fala sobre isto. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Josué começou bem e terminou muito melhor, porque começou pelas Escrituras. Quero desafiar a você a começar o seu mês, a começar a sua semana, o seu dia, essa primeira hora do dia, com as Escrituras. Comece lendo as Escrituras, comece examinando as Escrituras, faça ela conhecida aos seus familiares primeiro, e depois faça ela conhecida àqueles que lhe seguem, àqueles que lhe acompanham, que todos os seus empreendimentos, ou seja, todos os nossos empreendimentos, tenha base as Escrituras, que todos os nossos investimentos tenha como base as Escrituras, que todos os nossos planos tenham como base as Escrituras, todos os nossos desejos e vontades estejam tendo a Bíblia como base, como âncora, como princípio, como regra, como preceito, e daí então teremos a certeza de que começaremos bem e terminaremos muito melhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que comecemos bem o nosso dia, e para começar bem, é necessário que comecemos pelas Escrituras. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.